Olá a todos e a todas, meu nome é Fernanda Bassani, eu sou aluna do Centro Universitário Internacional Uninter e esse é o meu vídeo referente ao estágio supervisionado em gestão escolar, cujo tema é a formação continuada de professores. Primeiramente, vou fazer uma explanação da importância da formação continuada dos professores e, na sequência, apresento alguns recursos. Um dos grandes desafios da educação na atualidade é descobrir como usar os mais diferentes recursos, como as tecnologias, para potencializar a transformação do estudante em agente do seu próprio desenvolvimento intelectual, afetivo e social. No entanto, a escola e o professor, a equipe como um todo, precisam ver sentido em usar a tecnologia, que poderá colaborar para que a prática pedagógica deixe de ser centrada na mera transmissão de informações, transformando-se em promotora da construção do conhecimento pelo estudante. O papel do professor é fundamental no processo educacional, pois a ele cabe ser o facilitador dos processos de ensino, propondo novas formas de construção do conhecimento, deixando para trás a figura do simples transmissor de informações dos séculos passados, reinterpretando e reinventando seu papel. Isso implica em uma mudança interna, pois requer uma revisão das práticas, das crenças e muitas vezes o abandono de fundamentos que aprendeu desde sua formação inicial, reforçando a busca por uma identidade pessoal. Sendo assim, observa-se ser necessário que o professor deve rever constantemente as suas práticas, ou seja, depurar o seu trabalho, tornando-se assim um professor reflexivo. E para que isso ocorra, é preciso haver também uma mudança na escola e na valorização do professor por parte da sociedade, mostrando sua importância na formação dos futuros cidadãos. Pois, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo do estudante, o professor tem uma vida profissional em que a parceria das famílias e do sistema na responsabilidade de formar os estudantes se faz integralmente necessária. Torna-se necessária uma mudança no ensino que, na grande maioria, ainda está pautado em uma abordagem tradicional e conteudista. É preciso incentivar a aprendizagem, criando-se um ambiente propício em que o estudante possa realizar suas atividades e construir o seu conhecimento. Essas mudanças implicam também alterações que envolvem currículos, postura e papel do professor e do estudante e o desenvolvimento de novos instrumentos ou metodologias. Como aliada no processo educativo, a tecnologia digital pode tornar-se catalisadora de mudanças, uma vez que, com o uso de diferentes recursos digitais, o professor sente dificuldades em inseri-lo em sua prática pedagógica, e assim ele, o professor, passa a rever suas práticas e acaba formando parcerias com os alunos. Torna-se necessário buscar uma maneira de transformar o ensino instrucionalista em um ensino significativo, favorecendo a construção de uma aprendizagem contextualizada e potencializar o trabalho do professor e as produções dos estudantes. O plano de ação. A proposta é realizar uma oficina onde trate de uma formação continuada para professores referente a recursos multimídia para a educação. O público-alvo são os professores e a equipe gestora pedagógica da escola. Plano de ação. A competência. Aqui, pretende-se focar na mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, trabalhando principalmente com a competência da cultura digital, a qual se entende o compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismos e autoria na vida pessoal e coletiva. Foi selecionado 3 objetivos para trabalhar com essa oficina, que o primeiro seria dialogar com os professores da educação para conhecer a sua realidade, saber de onde eles vêm, para onde eles querem ir, conhecendo a sua vida, sua trajetória de vida, seja ela pessoal ou profissional. Segundo objetivo, analisar os conhecimentos prévios desses educadores. O que eles sabem, o que eles entendem por tecnologia, quais são os recursos que eles dominam, quais eles conhecem e têm interesse em aprender mais, enfim. E o terceiro objetivo é apresentar diferentes recursos educacionais. Alguns eles podem conhecer e outros eles vão ter conhecimento agora, a partir da oficina, e vão poder utilizar em sala de aula e no planejamento das suas aulas. A síntese do assunto. Eu trabalhei com autores como Tardif, Schumann e Pimenta, onde eles compartilham da ideia de trabalhar com a investigação dos saberes dos docentes a partir desse desenvolvimento, dessa formação continuada, o quanto ela pode contribuir para o professor. Como recursos, eu vou utilizar 2 recursos externos, que é o projetor e o computador. De preferência, que o professor traga esse computador, seu computador pessoal, para a utilização dessa oficina, pois alguns recursos ele já vai poder deixar salvo no seu computador e isso facilita bastante na hora dele utilizar essa ferramenta, trabalhar com ela no momento da preparação da aula. Os 2 primeiros recursos que eu vou trabalhar será o PowerPoint e o Impress. O PowerPoint é uma ferramenta da Microsoft paga e o Impress é do LibreOffice e ele é uma ferramenta open source, ou seja, não tem custo, é uma ferramenta gratuita. Então, eu vou apresentar essas duas. Normalmente as pessoas já conhecem essas ferramentas, mas muito se tem debatido sobre isso, de não usar o PowerPoint. Por quê? Porque muitos dizem que deixa o professor acomodado. Ele simplesmente faz a apresentação e essa apresentação fica e ele só vai reproduzindo, só faz textos ali e não clarifica para o aluno o conteúdo. Seria só uma transmissão de conhecimento. E não, a minha proposta é trazer que esse professor utilize essa ferramenta para trazer diferentes recursos, como imagens, som, vídeo, gráficos, tabelas. Todo esse material pode ser construído dentro do próprio recurso. Os pontos favoráveis à utilização dessa ferramenta é que ela é uma ferramenta dinâmica, é possível utilizar diversos recursos, né? Ela permite a utilização de diversos recursos. O professor ele pode trazer ferramentas, trazer imagens, trazer vídeos que porventura em outro momento com outra ferramenta ou simplesmente sem nenhuma tecnologia ele não conseguiria, deixando a aula assim mais atrativa, mais dinâmica. A apresentação do conteúdo fica mais clara. O aluno, nós sabemos que ele traz também um apelo à memória visual, então o aluno que tem uma aula mais atrativa, ele vai lembrar mais desse conteúdo. A ferramenta que eu pretendo trabalhar é a criação de blog. O blog, ele é diferente do site. O site, ele tem um conteúdo estático, ou seja, você não precisa estar inserindo o conteúdo todo dia, não tem uma obrigatoriedade para isso. E já o blog não, o blog você tem que estar alimentando ele constantemente e isso traz uma curiosidade para os alunos. Ele pode encontrar algum material interessante na rede e disponibilizar no seu blog. Muitos professores fazem videoaulas e por que não disponibilizar no seu blog essas videoaulas, permitindo que o aluno que tenha uma maior dificuldade, que não conseguiu compreender aquele conteúdo dentro da sala de aula, possa vir a ter acesso na sua casa, no seu ambiente familiar de estudo. Eu apresento 3 ferramentas, na internet temos outras, claro, mas eu trago as 3 principais que eu considero.
que é o WordPress, o Wix e o Blogger. Assim como o PowerPoint e o Impress, essas ferramentas elas também têm conteúdos pagos e open source, que é o conteúdo gratuito. Quero também trazer para eles a criação de avatares. Muita gente não conhece essa ferramenta, esse termo, mas avatar é uma espécie de um boneco, uma imagem que você cria com as suas características ou características externas, né? Não vem ao caso agora. Mas o professor ele pode criar uma autoimagem a partir dos recursos disponíveis em cada ferramenta e disponibilizar na sua videoaula, no seu blog, no seu conteúdo de sala de aula. Esse recurso ele permite que você insira um texto, pode ser uma fala sua, e esse boneco, esse recurso, ele vai fazer a leitura digital. Isso vai permitir com que professores, né, educadores que tenham alguma dificuldade para falar em público, possam utilizar essa ferramenta e o próprio avatar, o próprio bonequinho vai fazer essa leitura para ele. Então é uma ferramenta bem bacana. Eu separei 4 ferramentas também, que são bem interessantes, tem um design bem atrativo, e eu trago mais de uma ferramenta, porque às vezes o design de algum site não deixa a pessoa tão à vontade, então nessa perspectiva ele tem as opções, ele pode escolher qual ele achar melhor, ele vai utilizar. A outra ferramenta que eu planejei para trabalhar com esses professores e a equipe de gestão da escola, a equipe pedagógica, são as ferramentas antiplágio, que é um assunto bem delicado, mas importante ser debatido, né, no ambiente escolar ou fora mesmo, né, profissionais que fazem conteúdo, que fazem material, que disponibilizam, né, precisam também ter esse conhecimento sobre o plágio. Trago também 3 ferramentas que são importantes, né? Aqui temos ferramentas pagas e não pagas. Também, como que funciona essas ferramentas, né? A maioria delas. Você faz o upload do seu artigo, do seu texto, da tarefa de algum aluno, né? Alguma atividade que ele tenha entregue a você. Você faz o upload nessa ferramenta, essa ferramenta analisa todo o texto com base nos dados que já estão disponíveis na internet, né, com textos acadêmicos, textos diversos que estão disponíveis. Ele faz essa comparação e ele traz um relatório com o percentual de similaridade. Esse é o termo que eles utilizam, não de cópia, né? Eles trabalham com o termo similaridade. Então, você pode receber esse relatório tanto alguns minutos depois que você fez esse upload, ou você pode receber por e-mail, dependendo da ferramenta. Então, ele traz um relatório bem certinho para você, com todos os pontos onde pode haver plágio, né? Ele não acusa assim, você fez plágio, não. Ele vai trazer pontos de similaridades no texto, então aí vai do professor verificar lá e ele traz também a fonte, aonde que ele achou essa similaridade. Então, acredito que seja bem importante e bem interessante para os professores. Essas são as 4 ferramentas que eu escolhi para trazer para os professores, mas nada impede que no decorrer, essa oficina ela foi planejada em 2 dias, ser realizada em 2 dias, 2 ferramentas em cada dia, mas nada impede que ela tenha uma temporalidade maior, né, que ela que ela tenha mais dias de formação, e a inclusão de outras ferramentas que também às vezes o professor conhece, mas não sabe trabalhar e gostaria de uma explicação maior, a gente pode trazer para o grupo todo. Alguns agradecimentos que eu acredito que são muito importantes.
E agradeço você também que assistiu ao vídeo e qualquer comentário é só enviar. Obrigada!